Eu mostrei para você como aplicar o preenchimento reverso nas duas variáveis que têm TCP. Eram as duas variáveis também com maior porcentagem de valores ausentes depois que nós removemos algumas colunas. Eu não tenho bola de cristal, mas eu posso imaginar uma pergunta que talvez agora esteja na sua cabeça. Por que usamos o preenchimento reverso e não o progressivo? Será que era isso que passava pela sua cabeça? Talvez, não é? Bom, não há uma regra amplamente definida ou adotada. Você poderia aplicar um preenchimento ou outro. Normalmente, o que nós fazemos é o seguinte: se o percentual de valor ausente é muito alto, aplicamos o preenchimento reverso. Se o percentual de valor ausente é um pouco menor, aplicamos o preenchimento progressivo, ok? Existem algumas questões estatísticas voltadas a essas definições. Eu vou abordar o tema um pouco mais em detalhes no próximo capítulo. Ok? Então, para essas duas primeiras variáveis, nós aplicamos o preenchimento reverso. Já mostrei no vídeo anterior. Só que agora eu tenho as duas próximas variáveis, que estão com percentual de valor ausente inferior a 30%. Veja que é bem menor agora o percentual de valor ausente. Para essas duas variáveis, eu vou aplicar a imputação através de preenchimento progressivo. Basicamente o contrário do preenchimento reverso. Aqui está. Com o forward fill, que é o preenchimento progressivo, você propaga o último valor não nulo observado para frente até que outro valor não nulo seja encontrado, então ele repita o processo, preenchendo assim os valores ausentes. Como fazemos isso? Vamos dar uma olhada aqui embaixo, desce um pouquinho e aqui está. As variáveis que têm o AVG, que é a média do RTT, têm as próximas porcentagens mais altas de valores ausentes, com aproximadamente 18,5% cada. Vamos verificar se as variáveis estão enviesadas, não seguem uma distribuição normal. Por que eu estou fazendo isso? Para poder justificar para você a minha decisão. Veja que agora as duas variáveis, essas daqui, ó, AVG, elas têm um percentual de valor ausente inferior a 30%. Eu poderia imputar agora com a média? Sim, seria uma alternativa, né? Calcula a média da variável, preenche os valores ausentes, ou então usa a mediana, né? E também faço o preenchimento. Só que a média e a mediana, principalmente a média, tem que ser usada quando a variável segue uma distribuição normal. Eu vou definir distribuição normal nos mínimos detalhes no capítulo sobre estatística, aqui mesmo neste curso. Bom, eu tenho que checar se as duas variáveis seguem ou não uma distribuição normal. Basicamente, eu vou calcular a assimetria, que é exatamente chamar a função skew, que significa o cálculo da simetria, que é uma estatística. Aqui embaixo tem a tabelinha para você como interpretar os resultados. Então eu vou calcular primeiro para a variável AVG-RTT-DL, depois o L. Executa, de acordo com a tabelinha que está embaixo, inclusive, pela nossa definição, as duas variáveis estão enviesadas, ou seja, elas não estão simétricas. Com base nisso, elas não seguem uma distribuição normal. Se eu usar a média, eu estarei, na verdade, mudando completamente o comportamento da variável. Veja que muita gente usaria a média aqui, primeiro, por desconhecer o preenchimento reverso e progressivo. Segundo, por desconhecer estatística. Terceiro, talvez por falta de atenção. E em todos os casos, o resultado estaria provavelmente equivocado. Então tome muito cuidado. Sempre, na hora de você escolher uma técnica, certifique-se de que você está tentando escolher a melhor possível. Porque existem várias possibilidades. A forma de você tomar melhores decisões é adquirir o máximo possível de experiência. Estou trazendo um pouco disso para você aqui no curso também. Vamos então fazer o seguinte: como as duas variáveis estão fortemente enviesadas, não é aconselhável imputá-las com a média. Vamos então usar o preenchimento progressivo. Vou chamar agora o Fix Missing FFill, que é exatamente esta função, que é basicamente o contrário da função de baixo. Ao invés de usar o BFill, que é o backward, agora eu uso o FFill, que é o forward fill. Vamos então executar e realizar o preenchimento, que é a imputação dessas duas variáveis, agora usando o preenchimento progressivo. Vamos então calcular mais uma vez os percentuais de valores ausentes. Primeiro, o percentual total do data frame. Olha que lindo! É lindo, simplesmente lindo, incrível. Quando você realiza o trabalho de análise com base em técnicas, em procedimentos, escolhas bem informadas, chegamos agora a 0,44% de valores ausentes. Caímos de 12,7% para 0,44%. Aplicamos até agora 3 técnicas, não é?
drop de colunas, preenchimento reverso e preenchimento progressivo. Nós vamos continuar ainda no próximo vídeo. Vamos calcular agora o percentual de valores ausentes por linha. Veja que essa função leva um tempo maior para ser executada, não é? Veja que o asterisco mostra que está em execução, porque afinal de contas temos mais de 150 mil registros. Não é um arquivo pequeno necessariamente. Está acabando de calcular e lá está. 7,96% das linhas do conjunto de dados contém pelo menos um valor ausente. Vamos dar uma olhada nessa função? Aqui está ela bem no começo. Ela calcula o percentual de linhas com valores ausentes. Como ela faz isso? Basicamente fazendo a soma da iteração pelo conjunto de dados. E vai checando se eu tenho ou não ISNA. Tem NA naquela linha? Então eu contabilizo e conto como um registro. Depois disso eu calculo o número total de linhas e para calcular o percentual é linhas com valores ausentes dividido pelo total multiplicado por 100, arredondado para 2 casas decimais, porque eu estou usando a função round aqui no início. Vamos agora calcular o percentual de valores ausentes por coluna. Vamos verificar quais colunas sobraram. Veja que as duas maiores colunas agora são Handset Type e Handset Manufacturer. São as duas colunas que agora têm mais de 6% de valores ausentes. Todas as demais estão abaixo de 0%. Essas duas colunas são variáveis categóricas. Isso mesmo, vamos dar uma olhada nisso? Eu vou chamar mais uma vez o conjunto de dados. Vou colocar logo aqui abaixo. E então, vou chamar o info, ok? Executa. Cadê as duas colunas? Aqui estão elas. São objects, são strings, ou seja, são variáveis categóricas. Para variáveis categóricas, eu não posso usar preenchimento reverso ou progressivo. Essas duas técnicas são para variáveis numéricas. Para variável categórica, eu tenho que adotar alguma outra estratégia. Exatamente o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.